noite a todas, boa noite a todos. Uma saudação especial para aqueles que estão aqui presentes, tá? A chuva atrapalha um pouco, então o número de presentes aqui diminuiu sensivelmente, mas com certeza os que estão assistindo este evento pela internet, tenho certeza que teremos um excelente evento. Eu agradeço, então, a presença de todos, seja vendo este evento presencial, seja vendo este evento pela internet. Antes, como sempre, né, agradecendo em especial a nossa palestrante de hoje, a capitã Rafaela, certo? Capitã Tassi, não sei exatamente, Montagnier, que daqui a pouco ela será devidamente apresentada com o seu currículo e teremos a oportunidade de vir uma bela palestra. Como sempre, né, no início de cada sessão, de cada evento, a gente diz quais serão os próximos eventos aí, certo? Então, no dia de amanhã, nós teremos uma palestra sobre valorização do engenheiro, que será proferida pelo professor Borsari Neto, certo? Uma parceria junto com a Academia Paranaense de Engenharia. Também no dia 15, né, aqui no Centro de Eventos, nós teremos a palestra Arquitetura Sagrada Cristã, tá? Das suas origens ao mundo moderno no olhar do arquiteto sacro Tobias Bonk. Também, já na semana que vem, nós teremos uma palestra do palestrante... Não está aqui o nome. Mas a palestra será Renda Adicional na Agroindústria, aproveitamento ótimo de resíduos. Aqueles que querem saber o que? O lixo não se joga fora, o lixo se aproveita. Então será no dia 20, terça-feira, 19 horas. E no dia 22 nós teremos aqui as calçadas de Curitiba, uma palestra conjuntamente aí com o pessoal da prefeitura, tá? Caminhar melhor. Calçadas de Curitiba, vão caminhar melhor. Uma novidade para esse que eu devo anunciar a todos vocês, né? Na semana passada, quinta-feira da semana passada, o IEP saiu no Diário Oficial, certo? Saiu no Diário Oficial da União, mas não por uma coisa negativa, por um evento positivo, certo? Então, nós temos lá, nós estamos autorizados a emitir certificado digital. Então, o pessoal ainda não está disponível, certo? Mas o pessoal tem que fazer um treinamento lá em Porto Alegre. Estamos só definindo a melhor data. Assim que tiver o pessoal treinado, é a última etapa, já foram treinados aqui em Curitiba, mas vão ser treinados especificamente lá em Porto Alegre. Passaremos, então, a emitir certificados digitais, tá? E o IEP continua em franco desenvolvimento, né? Só para vocês terem uma ideia, semana passada, nós tivemos 75 novos aderentes ao nosso plano de saúde, tá? Então, já estamos chegando a 6.200 vidas assistidas aqui na Unimed, né? Falando em Unimed, nós estamos no período de negociação de correção, certo? Estamos lutando bastante e vamos chegar a um denominador comum aí a respeito disso. Mais uma vez, agradeço a todos, em especial a presença do diretor técnico aqui, o Rodrigo Pascoal, e do diretor Keiro Yamaaki, né, o diretor administrativo, que vai continuar este evento aqui, coordenando todo esse evento. Obrigado mais uma vez pela presença de vocês e sempre contem com o IEP. Obrigado. Boa noite a todos aí presentes, né? São os guerreiros aí que a gente estava falando, que vieram aí enfrentar essa chuva aí e tudo. E também a todos que estão online aí, depois vão poder mandar perguntas aí e tal. Bom, gostaria de agradecer também o presidente, o nosso diretor também, Rodrigo, pela presença, mas principalmente a capitã Tassi aqui, que se deslocou lá de Cascavel para cá para poder apresentar presencialmente aqui, mas quer dizer, é um conteúdo muito importante para nós que somos arquitetos, aí, principalmente engenheiros também, que trabalham com a construção civil. Essa questão da mudança da NPT11, ela é algo que afeta muito o nosso segmento. O entendimento disso faz com que a gente projete certo e não tenha problemas futuros, né? Tanto de aprovação como de execução. Então, acho muito importante. Vou apresentar um pouquinho a capitã Tassi, então, é engenheira civil, né? Possui formação no curso de formação de oficiais
Bombeiro Militar pela Academia Policial Militar do Guatupê, Advanced Open Water Diver pela PAD, piloto de embarcação pública pela Marinha do Brasil, Segurança contra Incêndio, categoria oficial pelo Corpo de Bombeiros do Paraná, credenciamento avançado de chuveiros automáticos pelo Corpo de Bombeiros de São Paulo e curso de aperfeiçoamento de oficiais pela Academia Policial Militar do Guatupê. Vou chamar ela aqui, então, para a apresentação. Acho que vai ser uma apresentação de um conteúdo muito importante e relevante para todos nós. Boa apresentação, capitão. Boa noite a todos que estão aqui participando presencialmente, e todos aqueles que nos assistem ali pela ferramenta Zoom. Agradeço aí o contato e o convite, né, para poder dividir com vocês hoje, esta noite, um pouquinho sobre as atualizações que nós tivemos com relação, então, à nossa NPT 11. Então, a NPT 11, eu costumo dizer que ela é uma das mais importantes que nós temos, né, da nossa corporação. Não desmereço as demais, mas se nós tivermos falhas em outros dispositivos de segurança, né, se o nosso hidrante, às vezes a bomba não funcionasse, eu não conseguir pegar o meu sinistro, né, com um sistema de detecção logo no início, se o meu bico do sprinkler às vezes não funcionar, o meu usuário precisa sair da edificação com segurança, né? E se nós pararmos para pensar, muito das saídas de emergência, elas têm a ver com a parte passiva da edificação. Então, quando nós estamos concebendo uma edificação, nós já temos que pensar nas saídas de emergência, né? Mesmo que, de repente, você não seja o profissional contratado para fazer o projeto de prevenção contra incêndio, né? Então, existem algumas particularidades com relação às saídas de emergência que elas já têm que ser pensadas logo quando você está fazendo a concepção do seu edifício, né? Da sua edificação ou das áreas de risco. Então, o objetivo hoje aqui não vai ser passar a NPT inteira, mas sim aqueles aspectos que são mais relevantes com relação à atualização que nós tivemos, correto? Para aqueles que estão presentes aqui conosco, então daí vamos deixar para as perguntas e as dúvidas para o final da apresentação, que eventualmente aí no decorrer da apresentação pode ser que alguma dúvida já seja sanada, correto? Acho que... Uhum. Então, só para ir adiantando o assunto, a revisão, então, da NPT, ela iniciou lá no ano de 2020, tá? Ela é feita, essa avaliação, esse estudo, né, e a tomada de decisão, ela é feita pelo... Ela é feita pelo Corpo Técnico de Normatização. Então, esse é um grupo, né, de oficiais do último posto, aqui do Comando do Corpo de Bombeiros, e todas essas sugestões que são encaminhadas com vistas à atualização de uma normativa, é este grupo de oficiais que ele faz a avaliação. Dependendo do grau de complexidade, né, da norma que está sendo revista ou do item específico, o relator ele pode solicitar o apoio de uma comissão especial para fazer esta avaliação, né, da qual eu fui uma das participantes, né? Além disso, né, considerando o grau de importância dessa normativa, diversos setores de prevenção nossos, do Estado, também participaram de maneira informal, tanto com as dúvidas e sugestões que eles tiveram, quanto até as dúvidas e questionamentos de profissionais das áreas, né, dos municípios aqui que nós tivemos do Paraná. Então, um dos aspectos que foi trabalhado na questão da atualização da 11 foi também tirados dúvidas
que vocês profissionais tinham, né? Então, um pouco disso foi buscado tentar sanar nesta versão nova. Então, às vezes a informação pode parecer óbvia, mas se ela não está descrita de uma maneira clara na norma e gera dúvida, né? Então, por que não trabalharmos isso para melhorar, né, essa apresentação da norma? Então, quanto melhor apresentada e mais clara ela estiver, menos dúvidas nós teremos no decorrer do caminho, correto? Então, essa motivação com relação à atualização da 11 foi justamente por conta de sugestões que foram encaminhadas tanto das sessões locais nossas, né, de prevenção contra incêndio, quanto dos próprios responsáveis técnicos. Feito todo o procedimento protocolar, ela vai para a primeira versão dela, né, ela vai para consulta pública, e essa foi uma das normas que mais tempo ficou em período de consulta pública, né, deu aproximadamente aí 3 meses, e nesse período daí sim, tanto bombeiros de diversas áreas, quanto profissionais responsáveis técnicos de diversas áreas, tiveram a oportunidade de ver esse primeiro rascunho e fazer as suas próprias observações. Então, nós recebemos aí bastante dúvidas e questionamentos e até sugestões, tanto de engenheiros, arquitetos, técnicos de segurança do trabalho e próprios bombeiros militares também. Então, é acolhida essas novas sugestões, passa-se de novo por apreciação, né, da CTN e, finalizado todo o procedimento, esta norma, então, ela é publicada oficialmente em Diário Oficial e, a partir de 6 meses, ela passa a valer, né? Então, esta publicação, ela aconteceu em fevereiro de 2022 e entrou em vigor agora em 10 de agosto, né? Então, essa versão nova da NPT-11, ela já está valendo, tá? Então, mais para frente eu vou explicar um pouquinho como que é feita essa questão da adaptação dela para as edificações existentes, tá? Então, mais para frente eu vou comentar um pouquinho a respeito disso, porque nós temos uma grande quantidade de edificações, e os senhores pegam isso ao longo da sua carreira, de regularização de uma edificação existente. Então, quando que eu vou aplicar essa normativa nova? Quando que eu vou usar a normativa antiga? Como que eu vou fazer esta adaptação? Então, na sequência, ali mais para o final, vou comentar com os senhores também um pouquinho a respeito disso. Então, duas situações, antes de nós entrarmos realmente no estudo aí da NPT, é tratar a respeito dos seguintes aspectos. Então, a NPT, ela vai tratar sobre requisitos mínimos e não máximos de segurança. Por que eu digo isso, né? Porque quando os senhores estão elaborando o projeto de prevenção contra incêndio, vocês vão se deparar eventualmente com situações em que às vezes o mínimo não vai ser adequado para a edificação. Ele vai atender a normativa do Corpo de Bombeiros, mas considerando o arranjo estrutural, considerando a finalidade da edificação, talvez seria interessante incluir uma saída a mais, ou uma escada a mais, né? Então, o arranjo, né, do trajeto da saída da edificação. Então, cabe aos senhores, como profissionais, né, que são competentes para tratar a respeito disso, também fazer a melhor orientação para os seus clientes de quais são as reais necessidades da edificação, tá? E a outra situação é que a NPT, usualmente, ela vai tratar sobre aquilo que é a regra, não a exceção, né? Por que eu digo isso? Porque, às vezes, vocês podem se deparar com situações em que, de repente, eu estou projetando lá uma escada enclausurada protegida, ou uma escada à prova de fumaça, e eu tenho um quesito com relação ao duto que eu não consigo achar aqui uma solução, né? Justamente por isso, porque às vezes eu tenho os aspectos básicos ali na norma, eu não vou ter aquela particularidade para aquele edifício, para aquela edificação que vocês estão projetando. Então, para todas essas situações que eu possa ter uma dificuldade interpretativa,
ou que de repente eu tenho uma questão de uma omissão ou um conflito da norma, existe um recurso que pode ser utilizado, que daí eu vou explicar para vocês também um pouquinho mais para frente ali, que são as comissões técnicas, ok? Então, só relembrando, né, alguns aspectos que nós temos lá no início da nossa NPT 11, então, qual que é o objetivo dela, né? Então, estabelecer requisitos mínimos, né, e não máximos, com relação ao dimensionamento das saídas de emergência, para que as pessoas que lá estão consigam abandonar, né, a edificação em caso de um sinistro, com sua integridade física ali garantida, tá? E permitir o acesso das guarnições do Corpo de Bombeiros para combate ao fogo. Tá? A NPT, ela se aplica para todas as edificações, mas ela possui uma exceção que é justamente as divisões F3, que são os centros esportivos de exibição, e as construções provisórias ou os eventos temporários que têm uma população superior a 2.500 pessoas. Para esta situação em específica, aí tem que ser observada a NPT 12, tá? Caso contrário, a NPT 11 é a referência que ela vai ser utilizada. E com relação à questão das definições, isso é importante, eu até vou passar algumas para os senhores que nós temos de novidade, porque elas são importantes para a gente conseguir compreender algumas novidades que nós temos com relação a essa versão nova. Então, as terminologias, elas fazem parte, né, lá da NPT 3. Agora, quando estava sendo feita a revisão da NPT 11, nós nos deparamos com algumas situações, né, algumas terminologias que precisavam ser feitas umas atualizações, que elas estavam incompatíveis entre o próprio Código de Prevenção e a NPT 3, algumas definições novas que precisavam ser incluídas por conta das alterações que iriam ocorrer, né? Bem como algumas definições que precisavam ser atualizadas por conta mesmo da normativa que nós tivemos, né? Da lei e o decreto novo, do poder de polícia. Então, eu vou passar para os senhores agora algumas definições que são importantes para a NPT 11, mas que elas ainda não se encontram lá na NPT 3, justamente porque a NPT 3 atualmente ela está em processo de revisão, né? Eu digo isso porque não apenas vão ser incluídas definições referentes às saídas de emergência, né, na NPT 3, mas foi feita uma revisão completa dela. Então, se eu não me engano, acho que tem mais de 300 definições que têm que ser atualizadas nessa NPT. Então, por isso que ela ainda não entrou em vigor, mas essas em específico, eu extraí elas justamente porque elas são afetas à nossa matéria, tá? Então, algumas das definições que são importantes, eu vou pontuando para os senhores, tá? Área privativa, né, que é todo ambiente com acesso restrito a funcionários em que haja necessidade de autorização prévia para sua entrada, não ocorrendo atendimento ao público sob nenhum aspecto. Considera-se também área privativa o ambiente de acesso de moradores de residência unifamiliar. Então, o que que acontece? Mais para frente, nós vamos ver ali a respeito de mezaninos, tá? E áreas privativas, áreas de acesso restrito. Por que isso é importante? Porque nós temos umas alterações com relação à estrutura da escada, de não ser necessário que ela seja incombustível, né? Então, esta definição é importante, nós vamos ver ali mais para frente. Batente ou marco é uma definição aí que já é do vocabulário dos senhores aí usualmente, né? Bomba de escada ou vazio da escada, essa é uma definição que lá no Rio Grande do Sul e Santa Catarina ela é bem mais comum. Aqui no Paraná, usualmente vocês estão mais familiarizados com o termo vazio da escada, tá? Que é o quê? É o vão entre dois lanços paralelos de uma escada ou vazio ao lado de uma escada desencostado de um lado. Por que que essa definição é importante? Porque depois ela vai influenciar um quesito com relação à altura de guarda-corpo. E daí nós vamos ver isso mais para frente. Contramarco também é uma definição aí que já faz parte do vocabulário dos senhores aí do dia a dia. Divisão
uso específico de uma ocupação conforme a tabela 1 do código, né? Então, essa é uma definição que ela já é bastante praticada, o seu uso, né, para aqueles que fazem projetos de prevenção contra incêndio, mas precisava ser incluída na NPT. Escada interna, toda escada que tem a sua projeção dentro do corpo principal da edificação, porque essa definição também para nós é importante quando nós estivermos falando sobre guarda-corpos. Escadas secundárias também, essa é uma definição bem importante, porque nós temos algumas alterações significativas também com relação à situação das escadas secundárias e rampas secundárias, né? Então, o que são? São aquelas não destinadas às saídas de emergência, mas que podem eventualmente funcionarem como tais, devendo cumprir as exigências específicas para esta finalidade. Então, o que acontece? Nós também temos uma edificação qualquer, né? Então, foram feitos todos os cálculos, ela vai ter que ter uma quantidade X de unidades de passagem, e ela vai ter que ter uma quantidade X de escadas, né? Ou quantidade mínima de saídas de emergência. Eu posso projetar outros acessos e que não necessariamente eles vão estar computando. São unidades de passagem a mais para esta minha edificação. Então, não necessariamente vão computar como saída de emergência, não precisaria, em tese, mas como elas estão disponíveis ao usuário, eventualmente, numa situação de sinistro, elas podem ser feitas o uso. Então, eu preciso estabelecer alguns requisitos mínimos para elas, correto? Folha da porta, né, componente móvel da porta destinado a vedar o vão de passagem. Ocupação, que é a atividade ou uso da edificação, estabelecimento, área de risco ou evento temporário. Aqui foi feito só um ajuste com relação à definição que já existe na NPT, né? Rampa, inclinação da superfície de piso longitudinal ao sentido de caminhamento, consideram-se rampas aquelas com declividade igual ou superior a 5%. Essa é uma definição que nós não tínhamos antigamente, então ela foi incluída, né? Isso era até questionamentos que vieram de responsáveis técnicos para nós, né? Quando que nós consideramos rampa e quando não é rampa? Para eu saber se eu preciso colocar corrimão, guarda-corpo e outras medidas preventivas. Então, agora trouxemos, né, essa definição aqui, tanto para a NPT quanto para a NPT 3, quanto para a NPT 11, tá? Selecionador de fechamento, né? Então esse é um dispositivo que ele vai organizar o fechamento das folhas da porta corta-fogo, tá? Essa definição ela é própria da NBR, que trata sobre portas corta-fogo, então nós só fizemos a retirada desta informação porque ela já era um item que era obrigatório, né? Então nós só trouxemos ela aí para a norma. Vão livre e vão luz, né? Até se nós observarmos a definição que tinha, e que ela vem lá da NBR, né, a 9077, a nossa norma ela tinha um pouco de incompatibilidade, porque ela tratava sobre vão luz, mas ela usava como definição vão livre. Então, gerava um pouco de conflito, aí foi feita a correção, né, dessa interpretação ali na norma e trouxemos aí as definições daí para a NPT 13. Então, o vão livre é a abertura da alvenaria e o vão luz vai ser o que nós vamos ter depois de espaço colocados os acabamentos ali da porta, correto? Isso vai ser importante quando nós estivermos falando daí dos acessos, né, das portas, que esse foi um item que teve bastante modificação. Então, vou entrar agora com os senhores, né, nas principais atualizações. Então, vocês vão verificar ali que aquilo que teve de alterações, elas estão numa coloração ali alaranjada, tá? Para facilitar um pouco identificar ali o que teve de mudanças. Um responsável técnico perguntou para nós, né, por que não foi feito só o sublinhado, né, e colocado o item novo abaixo, como normalmente faz com leis. A norma ia praticamente quadruplicar de tamanho. Então, assim, foram tantos itens que foram reorganizados, ou substituídos, ou incluídos, que optou-se por fazer a revogação completa da NPT 11
e a substituição daí para a versão nova. Então, o que que nós temos ali? A inclusão do elevador de emergência como um componente da saída de emergência. Pasmem os senhores, nós tínhamos as informações referentes ao elevador de emergência, ele vai estar lá mais por final da norma, só que ele não era citado como um componente da saída de emergência. Então, foi feito só esse pequeno ajuste. E daí, logo no início da norma, nós temos a inclusão de 2 itens que eles têm um propósito de esclarecer justamente como que tem que essas saídas de emergência serem projetadas, né? Então, elas têm que considerar, né, o caminho contínuo, protegido e sinalizado, proporcionado por portas, corredores, halls, passagens externas e uma infinidade de outras situações, né? Para que, né, então, é o caminho que vai ser percorrido pelo usuário numa situação de emergência, né, de um sinistro, de qualquer ponto de edificação, recinto de evento, né, ou túnel, até atingir a via pública ou espaço aberto, com garantia de integridade física. Por que isso, né? O que que é esse espaço aberto? Né? Então, é um local seguro, utilizado temporariamente pelo usuário, acessado através das saídas de emergência de um setor ou setores, ficando entre eles o logradouro público. Por quê? A nossa norma, ela tratava simplesmente o trajeto até o logradouro público. Ou seja, se você não chega até o logradouro público, eu tenho uma deficiência com relação ao meu dimensionamento da minha saída de emergência, mas eu posso ter ambientes que me proporcionem esta segurança. Então, por exemplo, vamos pensar ali nas nossas escolas estaduais, ou escolas particulares. Eu tenho a minha edificação, onde eu tenho os meus alunos, e eu tenho ali fora dessa minha edificação, não ainda na calçada, uma área livre, um gramado, que ele proporciona uma segurança para o meu usuário. Então, ali já é um local seguro. Eu não preciso ter que considerar a saída dele até a rua. Vamos pegar grandes plantas industriais, por exemplo, ali no bairro da SIC, né? Então, eu tenho grandes indústrias que têm plantas, e essas plantas são separadas, tem um grau até de distanciamento considerável, e quando o meu usuário sai dela e vai para esse gramado ou para essa área aberta, ele não necessariamente está na rua, mas ele está em um local seguro, né? Então, a gente trouxe essa questão dessa definição também aí para a NPT 11. A outra situação também, que foi uma demanda, inclusive, de vocês como responsáveis técnicos, era o quê? Existem muitas orientações técnicas que tratam a respeito de assuntos relacionados às saídas de emergência, mas que essas informações não estavam dentro da norma. Então, essa orientação técnica A1 de 2016 é uma, tem orientação técnica que vai tratar a respeito de corrimão e guarda-corpo, outras a respeito de como que eu vou fazer o dimensionamento das medidas preventivas. Então, todas essas orientações técnicas, elas foram incluídas para o corpo da norma, justamente para não ser necessário os senhores terem que ficar recorrendo a outras complementações para poderem desenvolver o projeto dos senhores, tá? Então, essa é uma delas, né? Então, temos inclusão de informações da orientação técnica 1, e esclarecer que dentro de uma edificação a gente vai ter ambientes o quê? Com diversas finalidades, né? E o cálculo da população ele vai ser realizado em função dessas. Então, o que que acontece? Independente da minha definição, se a minha edificação principal, mista, subsidiária, para a parte de dimensionamento das saídas de emergência, o que manda é o quê? A finalidade do ambiente. Então, aqui nós estamos numa sala que faz eventos. Outros ambientes vão ser escritório. Eu posso ter aqui, de repente, um refeitório. Então, a saída de emergência ela tem que ser dimensionada para atender essa finalidade, né? Essa população que vai estar dentro desse ambiente. Então, depois, mais para frente, tem um outro item que vão se somar a esses dois, e daí eles vão nos auxiliar a compreender como que a gente faz esse dimensionamento, tá? Então, a população máxima dos ambientes deverá ser calculada em função de suas respectivas divisões. Isso, e para o dimensionamento das saídas de emergência, a gente leva em consideração
né, o previsto na NPT, podendo as mesmas serem dimensionadas separadamente para cada divisão, desde que não exista comunicação entre elas. Caso os ambientes possuam saídas de emergência compartilhadas, adota-se o caso mais exigente. Então, por exemplo, eu tenho um edifício comercial e parte dele também é residencial. Digamos que se eu fosse considerar apenas a área residencial, a minha escada seria uma escada comum. Mas eu tenho ali, digamos que nos 3 ou 4 pavimentos iniciais, a parte comercial, e o que manda ali para aquela escada é uma escada protegida, não é uma escada comum. Se a área residencial e a área comercial utilizam-se dessa mesma escada, o que vai determinar é o mais rigoroso. Então, eu vou ter que ter uma escada enclausurada protegida, correto? Agora, se nesta minha edificação, nesse meu edifício, o meu acesso residencial se der por um lado e o meu acesso comercial se der por outro, aí eu posso fazer a minha escada comum para a área residencial e eu posso fazer a minha escada protegida só para a área comercial, ok? Então, esse item ele nos traz esse tipo de informação. A outra novidade é com relação às áreas computáveis e áreas não computáveis para o cálculo da população. Então, o que que acontece? Existem algumas alterações que foram feitas, né, trazendo a NPT 11 um pouco para a realidade do que nós temos hoje. Então, tem algumas áreas que realmente necessitam ser computadas e outras áreas que não precisam, né? As áreas não computáveis, se vocês se recordarem das versões anteriores, ela era bem restrita, né? Então, tinha ali, por exemplo, área de elevadores e sanitários só para ocupações ali, acho que era B ou C, então, assim, era bem restrito. Mas ela não corresponde àquilo que é a nossa realidade, né? Então, isso foi uma das situações que foram alteradas. Então, com relação à inclusão de áreas computáveis, nós tivemos uma alteração ali na linha B, que são o quê? As áreas totais cobertas das edificações F3, inclusive quadras poliesportivas e os assemelhados, bem como o F6 e o F11, exceto enquadradas na nota Q. Essa nota Q é uma das situações que nós temos de alteração aí nessa nova versão. O que que essa nota ela traz para nós? Que nessa quadra poliesportiva, seja ali uma cancha de bocha, um futsal, um basquete, né, a pista de tiro, e situações semelhantes, né, eu posso ter a população reduzida para o número de participantes. Então, justamente porque vamos trazer a realidade. Eu tenho aquele espaço, que é uma quadra poliesportiva, em que se joga vôlei. Por mais que eu tenha uma metragem quadrada grande, ela vai ser restrita aos participantes que estão ali dentro. Então, eu não tenho por que computar uma população que não existe para aquele ambiente, né? Então, essa é uma das alterações. Só que o que que acontece? Obrigatoriamente, eu preciso fazer o quê? Eu preciso ter esse demonstrativo, tanto no projeto técnico quanto no memorial simplificado. Então, esta informação, eu não posso dizer só que ela vai funcionar dessa forma. Eu tenho que colocar todas as informações e os cálculos no meu memorial, correto? Aqui eu faço um parênteses. Eu não sei aqui como que é a região de Curitiba, mas no interior isso acontece bastante. A prefeitura municipal contrata os senhores para fazer um projeto de prevenção contra incêndio de um ginásio de esportes para o município. Muitas vezes é o único ginásio de esportes que vai ter naquele município. Só que o que acontece? Aquele ginásio de esportes, ele não vai ser utilizado só para esportes. Eu vou utilizar para a festa do município, eu vou utilizar ele, de repente, para algum outro tipo de festa, algum outro tipo de evento, alguma feira, alguma exposição. Então, você tem que ter em mente que, se existe a possibilidade de que aquele ginásio de esportes ele não vai ser utilizado sempre para aquela função, então eu não posso aplicar essa nota aqui, tá? Então, o que que acontece?
Aí entra a questão da moralidade e vocês, como responsáveis técnicos, informarem a prefeitura e falarem, olha, eu entendo que existe esse recurso na norma, mas o senhor, né, a prefeitura tem um intuito de que isso vai ser só um ginásio esportivo, ou vocês vão desempenhar ou vão realizar eventos? Porque se vão realizar eventos, eu não tenho como aplicar isso, né? Os senhores podem ser fiscalizados, pode acontecer uma interdição, e aí não vai ser por falta do quê? Do auxílio técnico dos senhores, aí vai ser uma decisão lá da prefeitura, né? Mas é importante que os senhores tenham esse conhecimento e que vocês trabalhem com essa informação com o cliente de vocês, né? Esse é um exemplo específico, porque é uma realidade que nós temos lá no interior. Talvez aqui na capital seja um pouquinho diferente. E agora, com relação à questão das exclusões de áreas, então, o que? São aquelas áreas não computáveis. Então, aqui, o item sofreu uma revisão completa, né? Então, como eu comentei com os senhores, então, o objetivo é trazer um pouquinho mais para a realidade do que nós temos hoje. Então, o que pode ser excluído, né, para o cálculo de população, né, nas áreas de pavimento? Então, áreas de sanitários, vestiários e elevadores para todas as ocupações, né? Então, essa já é uma modificação bem grande daquilo que a gente tinha inicialmente, né? Áreas de escada para todas as ocupações, exceto as divisões F3, F6 e F7, justamente porque essas é aquela situação de que eventualmente pode ser utilizado como arquibancada, né? Então, o 533, a linha C, ele vai dizer a respeito disso. Então, se existe a possibilidade nessas divisões de ser utilizado como arquibancada, daí não posso fazer a exclusão dessas áreas, tá? De restante, as áreas de escadas para todas as ocupações. Espaços ocupados por equipamentos destinados à prática de atividades físicas, né, da divisão E3, que são as academias, né? Então, essas áreas onde ficam esses equipamentos, eles podem ser excluídos. Lembrando que quando nós estamos falando a respeito dessas exclusões de áreas, elas têm que constar no memorial, tá? Nunca pode vir sem. Ela tem que constar no memorial e fazer um indicativo na prancha do projeto técnico, correto? Espaços ocupados por máquinas e equipamentos industriais que, por suas características, ou pela dimensão, pelo peso, eles permaneçam numa posição fixa, sem mobilidade, do grupo I, né, que são as indústrias. Então, isso também já ajuda bastante e traz para a realidade daquilo que nós temos hoje, né? Às vezes nós temos aqueles galpões industriais enormes, com diversos equipamentos, e que eles são operados ali no turno por 30 funcionários, né? Então, eu tenho que considerar esse tipo de situação também. Então, esses maquinários, a área que eles ocupam podem ser excluídas, né? Então, elas podem ser consideradas como áreas não computáveis, correto? E espaços ocupados por mesas de jogos ou similares, né? Mesas de bilhar, mesas de pôquer, entre outros. O que é importante os senhores repassarem para os seus clientes é que, se eu estiver fazendo diversas modificações desse layout, eventualmente pode acabar necessitando fazer a substituição da prancha. Então, esse diálogo é importante vocês terem, né, com o contratado, né? O contratante, desculpa, né, a respeito dessa situação, tá? E para as exclusões das áreas, né, então deverá constar demonstrativo de cálculo, seja no projeto técnico ali ou memorial simplificado, tá? As dimensões, as larguras, né? E todos os espaços ali que vão ser desconsiderados, tá? Outra situação que nós temos aqui também, né, de novidades é justamente... A piscina vai entrar na nota Q. Espaço destinado à prática desportiva, piscinas, canchas de bocha, pistas de boliche, ok? Opa. Isso. Então, melhoras no detalhamento do item que trata sobre dimensionamento de saídas de emergência e inclusão de informações numa orientação técnica que nós tínhamos. Então, o que acontece? Então, a largura das nossas saídas de emergência, elas são dimensionadas, então, em função o quê? Do número de pessoas que por ela transitam, né? Então,
acessos dimensionados em função dos pavimentos que servem à população, né? Escadas, rampas e descargas dimensionadas não apenas em função do pavimento de maior população, mas é a situação mais rigorosa, né? Essa é uma modificação que nós tivemos. Então, pode ser tanto o pavimento de maior população quanto a maior largura exigida. Então, quando nós falamos sobre, por exemplo, hospitais, então a largura exigida ela é muito superior, né? Então, às vezes, o pavimento de maior população, não necessariamente ele me dá a questão da largura menor. Então, esse tipo de observação ele tem que ser feito. E incluído nisso, né, a linha C, que é para o dimensionamento da saída de emergência compartilhada entre 2 ou mais divisões, deverá ser utilizada a capacidade de unidade de passagem mais rigorosa. Esse era um item que ele gerava um pouco de dúvida, porque essa informação ela ficava subentendida nas versões anteriores, né? Era praticado isso, mas ele não estava apresentado de uma maneira clara, então gerava dúvida, inclusive foi uma situação até demandada por vocês, né, responsáveis técnicos, essa questão de deixar mais claro na norma. Então, o que acontece? Vamos dar um exemplo. Eu tenho lá um jardim de infância, né? Então, eu tenho uma área que tem as salas das criancinhas, num pavimento, e na face oposta desse pavimento, eu tenho áreas administrativas. Então, o que acontece? A minha capacidade de unidade de passagem para a área do jardim é 22 pessoas por minuto, né? E da área administrativa, se eu não me engano, são 75 ou 100. Então, o que manda aqui é o meu índice C mais rigoroso, né? Então, a minha capacidade de unidade de passagem que eu vou utilizar nesse cálculo é a mais rigorosa. Então, agora eu tenho essa informação de maneira clara na norma, correto? A outra situação que é simples, mas assim, o óbvio tem que ser dito, né? É com relação à nossa fórmula do cálculo, né? Da largura das saídas, que o N, né? O meu número de unidades de passagem, ele tem que ser arredondado para o número inteiro imediatamente superior. Então, o que acontecia? Principalmente isso com pessoas recém-formadas que às vezes não estão assim habituadas muito com a norma, faziam um arredondamento matemático. Então, eu tinha lá 5,1 unidades de passagem, eles arredondavam para 5, né? Mas o correto é a gente fazer o arredondamento para 6. Então, essa é uma informação ali que foi ajustada na nossa norma, correto? A inclusão de informação é o que nós temos outra situação, a inclusão de informação da largura mínima para portas, né? O item que trata sobre larguras mínimas, a parte em preto é aquilo que a gente já tinha de versões anteriores, então vejo que a gente tem informações a respeito de rampas, né? E a respeito de escadas e descarga dessas rampas e descarga dessas escadas, mas eu não tinha informações com relação ao mínimo para portas, né? Então, trouxemos essa informação agora para cá. Então, o vão luz mínimo para portas, né, é justamente 0,80, porque é o padrão de porta, correto? Então, quando a minha edificação exigir apenas uma unidade de passagem, eu só preciso ter uma saída, né? Aqui eu estou falando só edificação térrea, por exemplo, né? Então, uma porta de 0,80 é o suficiente para atender satisfazer essa condição. Aí nós temos depois na sequência uma correção do texto, né? E a correção de imagem lá do item 5431 e a inclusão de um item novo. Por quê? Se vocês se recordarem da versão anterior da norma, o desenho ele estava desproporcional, né? Então, quando ele tratava ali das saliências e os alisares, a exceção ela estava menor do que a informação da regra. Então, foi feito esse ajuste e também foi trazido uma informação que nós temos lá da NPT que fala sobre sinalização de emergência, que é algo que a norma já previa, mas em situações de vistoria e fiscalização, nós percebíamos que era esquecido. E daí, infelizmente, acabava computando ali como um item de pendência nos relatórios de vistoria, mas eu vejo que não era má intenção, era simplesmente por uma questão de descuido. Então, o que acontece? Então, a largura das saídas ela vai ser medida o quê? Da parte mais estreita. Eventualmente, eu posso ter saliências e alisares? Posso, né? Quando eu tiver elas
em uma dimensão que seja superior ao mínimo, o máximo permitido da norma, aí a minha verificação, né, do meu vão vai ser a partir desta saliência ou deste alisar. Então, o que acontece? Ó, são admitidas, ó, saliências, né, alisares, pilares e outros, com dimensões iguais ou inferiores a 25 centímetros de comprimento e 10 de profundidade. Então, se vocês observarem ali a nossa imagem, né, que ela auxilia, né, a interpretação do item, então, se ela atender ao máximo dessas dimensões, eu desconsidero essa saliência e daí eu tenho ali o meu vão, né, o meu mínimo ali no exemplo de 1,20. Caso, né, essa saliência seja maior do que essas dimensões, aí a verificação do meu vão vai ser a partir dela. E nós temos ainda a situação com relação à questão da profundidade dela, né, com relação à sinalização complementar. Então, essa informação a gente só trouxe para a norma, mas ela já existia, só que ela estava lá na NPT que trata sobre sinalização de emergência, correto? Então, valores maiores a partir da saliência. E se a dimensão, né, da profundidade for superior a 10 centímetros, então tem que ser prevista também a indicação de obstáculo. Com relação agora a distâncias máximas a percorrer, né? Nós temos algumas alterações ali, pequenas, mas importantes. Então, o que foi feito? Isso até acabou sendo um lapso, que foi passando de todas as versões que nós tivemos da NPT 11, porque o que acontece? Muito da NPT 11, ela vem da 9077, né? Isso é uma coisa já pacificada. Só que a 9077, ela tem as distâncias máximas a percorrer, elas levam em consideração as características construtivas da edificação, coisa que para o Corpo de Bombeiros aqui do Paraná, o nosso dimensionamento, né, essa distância máxima a percorrer, ela já não levava essa informação quando foi feita a primeira versão da 11. Só que essa informação ficou perdida ali. Então, o que acontece? Ela prejudicava o entendimento? Não, né, porque o dimensionamento, né, e o cálculo foi sendo feito ao longo dos anos e não houve problemas. Mas como estava sendo feita a revisão dela, então já foi corrigida essa informação. Foi feita a inclusão de uma figura, né, para trazer um pouco mais de explicação a respeito de como que eu faço essas considerações das distâncias máximas a percorrer, né, então, dentro dos ambientes ali, né, quando que eu considero a partir da porta, quando que eu tenho que considerar o interior desse ambiente, né, então, tem uma imagem ali que auxilia tanto aos profissionais quanto aos analistas, né, dos projetos técnicos, e a criação de uma tabela contemplando aquela redução de 30% do caminhamento, né, quando nós não temos o layout. Então, essa tabela, todas as informações dela seguem a tabela original da distância máxima de caminhamento. A única coisa que nós fizemos foi já fazer uma versão dela com a aplicação do 30% para facilitar a vida tanto do profissional que está fazendo o dimensionamento quanto do analista bombeiro ali que está fazendo a conferência do projeto técnico. Então, o item ali, o 5521, a única coisa que foi feita foi feita a retirada, então, daquela informação que antes tinha, que é o acréscimo de risco em função das características construtivas da edificação. Então, lá na 967 tinha a edificação XYZ, né? Madeira, alvenaria e incombustível. Então, na NPT 11 já não era feito dessa forma, então só foi feito esse ajuste. Então, para nós, né, para as distâncias máximas a serem percorridas, 3 são as características fundamentais ali que vão influenciar nessa distância. Então, eu tenho acréscimo do risco quando a fuga é possível apenas 1 sentido, né? Redução de risco quando eu tenho outros dispositivos preventivos, como chuveiros automáticos, detectores ou controle de fumaça, e a questão da redução do risco pela facilidade de saída em edificações térreas. Então, as nossas alíneas agora estão corretas ali no item, a gente pode encontrar elas ali no anexo B, né? Então, a minha linha A, que fala entre ter uma saída ou mais de uma saída, está ali indicada. A linha B,
né, que ela trata a respeito de outras medidas preventivas adicionais na edificação, que eram os chuveiros automáticos, detectores de fumaça, e a minha linha C, que ela falava a respeito de edificações térreas ou com mais de um pavimento. Então, as informações estão ali e agora está coerente com relação ao nosso item, né? E essa é a imagem lá que foi incluída. Então, o que acontece? Eu até não coloquei o item específico que trata dele, porque ele não houve alteração, mas só recordando, então, quando o meu caminhamento interno ali da minha unidade autônoma ela é inferior a 10 metros, então eu começo a computar a distância máxima de caminhamento a partir da porta, né? Se o caminhamento interno é maior do que 10 metros, então eu tenho que considerar o interior, né, desse ambiente. Se eu tenho layout, então eu considero o layout para passagem, né, o trânsito, né, do meu usuário para fora da edificação, e o meu letra D ali seria a minha, se eu não tenho layout, então daí eu tenho aquela redução de 30%, que daí nós temos agora a tabela 2A lá para facilitar a vida dos senhores com relação aos números que daí já estão apresentados, né? Então, essa é a nossa tabela 2A. Então, se a gente voltar lá, por exemplo, edifícios residenciais, a saída térrea, sem outros dispositivos, se a gente voltar lá, era 45 metros, a nossa tabela 2A, então já está aplicada ali a redução dos 30%. Então já fica ali fácil apresentação, fácil conferência, fica bom para todo mundo. E as mesmas, né, só informando que as mesmas notas, né, que nós temos lá na tabela 2 se aplicam, obviamente, ali à tabela 2A. Dando sequência, né, nós temos um esclarecimento ali sobre a questão da definição do tipo de escada para edificação. Era algo que nós temos também informação lá que vem da orientação técnica. Ela já era algo que era praticado, mas ele não ficava bem esclarecido nas versões anteriores. Então, as saídas dos pavimentos, né? Então, a quantidade e o tipo de escada, que nós vamos ver lá no anexo C, né, das edificações, elas levam em consideração a altura para fins de saída de emergência das diversas divisões presentes na edificação, independente dos conceitos de ocupação mista, subsidiária, dentre outros. Então, quando eu pego este item e somo com o entendimento dos outros dois ali que já foram apresentados, então a gente chega em como que eu vou fazer a escolha da minha escada para a minha edificação, tá? Então, o que acontece? Aqui vamos usar um exemplo prático de algo bem corriqueiro. Um edifício residencial de 12 metros de altura. Eu tenho lá pavimentos residenciais e eu tenho o salão de festas desse meu edifício residencial. Então, o que acontece? Aqui eu não vou considerar garagens, tá? Só a parte das unidades autônomas e o salão de festas. Então, primeira situação, esse salão de festas, ele está lá no último pavimento, a 12 metros. Né? Então, independente de quantos % ele ocupa daquele pavimento, porque entendam que se a edificação é mista, subsidiária, nesse aspecto, para nós, não tem relevância. O que importa é a finalidade do uso daquele ambiente. Então, eu posso ter tanto o pavimento inteiro sendo a área de festa, como eu posso ter uma porcentagem dele e outra porcentagem com mais apartamentos. Então, essa minha área a minha área residencial, A1, tranquilo, né? A minha área de festas, ela vai estar ali o mais próximo que a gente consegue enquadrar ela ali seria um F8, um local para refeição para o pessoal ali do condomínio fazer ali suas festinhas, né? Então, o que acontece? Quando nós jogamos essas informações lá no anexo C, o residencial, ele vai aparecer para nós que a exigência para este caso seria escada comum. Mas o fato de eu ter a minha área de festas nesse último pavimento a 12 metros de altura, ele vai indicar para nós lá na tabela que a exigência será uma escada enclausurada. Então, o que manda para nós é a escada enclausurada. Em contrapartida, vamos aí para um segundo exemplo, de colocar essa minha área de festas no térreo. Se ele está no térreo, aí vai ser escada comum. Então,
não há problema em eu colocar aquele ambiente de maior complexidade no último pavimento. Mas, do ponto de vista de segurança do usuário, é melhor que eu tenha ele sempre o mais próximo possível do pavimento térreo, ok? Então, esse é um recurso que pode ser utilizado, né, muitas vezes aí, tanto do ponto de vista ali econômico, quanto da própria segurança, né? Então, pense quando nós estamos falando de edifício residencial, eu vou ter pessoas estranhas que não conhecem a disposição daquela edificação transitando lá no último pavimento, né? Então, o ideal não seria que essas pessoas que não têm o conhecimento de como é a edificação, que não estão lá todos os dias, elas fiquem o mais próximo possível do térreo, né? Então, com base nesse contexto, aí a gente pode aplicar para outras situações. Então, a nossa versão anterior da norma, ela não deixava totalmente clara esta situação. Então, aí a gente trouxe agora essa informação para cá, para essa versão nova, para fim de deixar um pouco mais claro e auxiliar nessa questão do dimensionamento, correto? E agora a gente entra num aspecto que ele teve uma mudança bem significativa na nossa norma, que são as nossas portas de saída de emergência. Para aqueles que tiveram a oportunidade de ler já a nossa versão nova, então o que acontece? Podemos dividir em 2 grupos, né? Agora o nosso detalhamento, os nossos itens, né, lá na norma, que seriam, vamos dizer assim, as portas de saída de emergência comuns e as portas de saída de emergência corta-fogo. Porque o que acontece? Se a gente olhar a nossa norma, né, não só a do Paraná, mas de diversos estados, ela se baseia muito na 9077, que foi feita lá em 1993, que por sua vez se baseia na NB 208, que, se eu não me engano, acho que é lá da década de 70, 80. Então, a realidade construtiva que a gente tinha naquela época, né, tecnologias, é completamente diferente daquilo que nós temos hoje. Então, a gente não pode ficar parado no tempo, né? Por exemplo, vamos pensar ali numa porta de ACM. É um material extremamente leve. Eu posso fazer uma porta grande, com dimensões largas, e uma criança vai conseguir abrir com total tranquilidade. Então, por que para esse tipo de método, né, um material construtivo, eu vou dar o mesmo tratamento que eu estou dando para uma porta corta-fogo? Então, nós vamos ver aqui que nós temos algumas alterações bem significativas, tá? Então, fiz um resumo com relação àquilo que é o principal, tá? Então, o que acontece? Aquela situação anterior que nós tínhamos, né, com relação à questão da população, né, então, mais que 50 pessoas abre a porta no sentido do fluxo de saída, mais de 200 eu vou ter a barra antipânico, isso não muda, tá? O que nós temos agora é uma divisão sobre as características da minha porta, com relação às comuns e às corta-fogo, e nós temos algumas exceções que são da realidade que nós temos hoje, né, no dia a dia, aplicadas à nossa norma, né? Que nem, por exemplo, aquelas portas roll-up, né, aquelas de enrolar, que normalmente, né, hoje eu estava andando aqui próximo ao hotel onde eu estou hospedado, e diversas lojas ali na Rua 15, elas usam essa porta, né? Ela tem mais função de segurança patrimonial do que necessariamente a saída de emergência, mas a pessoa quer optar por ter só ela, por que não ter? E por que não ter uma informação a respeito de como que eu vou dar o devido tratamento dela dentro da norma? Então, esse é um exemplo aí daquilo que nós temos. Então, com relação a esses quesitos, alguns itens, eles só foram reformulados um pouco a questão da sua apresentação para ficar apresentados de uma maneira mais clara e mais coerente, e outros realmente tiveram um tratamento diferente. Então, nós temos ali, né, que as portas das rotas de saída, né, com mais de 50 pessoas, e as salas com capacidade com mais de 50 pessoas, em comunicação com os acessos e descargas, eles vão abrir no sentido do trânsito de saída. Quanto a isso, tranquilo. Essa era uma definição aí que a gente já tinha, só foi reorganizada a escrita. Agora,
com relação ao item 55411, né? Então, as portas dos locais que possuem capacidade de público até 200 pessoas poderão possuir portas de correr em substituição às portas de abertura no sentido de fuga. Quanto a isso, tranquilo. Aí nós temos uma inclusão, né? Que quando essa capacidade é superior a 50 pessoas, as portas têm que permanecer na posição aberta durante o horário de funcionamento do estabelecimento. Então, isso foi reorganizado. E aí, aqui nós temos uma situação nova, né? Que são aquelas portas de enrolar, né? Então, essas portas de enrolar, quando elas estão na fachada da edificação, né, e a capacidade de público é até 200 pessoas, elas podem ser consideradas como saídas de emergência em substituição às portas de abertura no sentido de fuga. Só que elas, independente da população daí, né, elas têm que estar sempre abertas durante o horário de funcionamento do estabelecimento, né, porque diferente de uma porta que você tem a possibilidade de pegar a maçaneta e abrir, essa eu não tenho, né? Às vezes ela pode ser mecânica, às vezes eu posso ter ali um dispositivo, um motor que faz abertura, então aí ela sempre tem que estar aberta, correto? Aquelas edificações que têm as portas, né, com controle de acesso por automação, elétricas ou magnéticas, então tem que possuir os dispositivos de destravamento em caso de falta de energia, pane, algum defeito, ok? Ou acionamento do sistema. Alô? Continuo aqui. Aí a largura, né, o vão livre das portas, comuns ou corta-fogo, utilizada nas saídas de emergência, devem ser dimensionadas conforme as informações que nós temos, né, das larguras, e atender os seguintes detalhes construtivos. Obrigada. Então, aqui nós temos uma pequena divisão daquilo que usualmente a gente tinha na norma. Então, essa é uma mudança, assim, bem significativa. Então, quais são as características, né? As suas dimensões, estabilidade e peso não poderão dificultar a saída do usuário. Para portas comuns, altura mínima de vão-luz, 2 metros, e para porta corta-fogo, 2 metros e máxima mínima, né? 2 metros, máxima 2,30, com tolerância permitida de 3 milímetros. Essa informação na linha C, ela vem justamente da NBR, que trata sobre porta corta-fogo, tá? Então, aqui não é nenhuma invenção nossa. Para portas comuns, admite-se redução da largura calculada, né, em até 75 milímetros de cada lado, que são os complementos, né, do batente da porta. Isso era uma informação que a gente já tinha antes, tá? As portas comuns, essa é uma informação nova, né? Movimentadas no eixo horizontal, então articulada, pantográfica, caranguejo, aí tem N nomes, né? Portas de giro, em que além do acabamento construtivo, possam ter outros elementos, né? Então, por exemplo, a porta pivotante, eu vou ter o pivô, ela não vai ser uma porta de giro comum, né? Então, como que eu vou fazer a verificação da largura mínima, né? Então, deverão ter sua largura mínima exigida, né, o vão livre, a partir deste elemento até o outro lado do batente. Então, o que acontecia? Essa era uma situação que às vezes a gente tinha alguns probleminhas durante vistorias e fiscalizações. O pessoal colocava aquela porta pivotante bonita, só que aí eu tinha uma diminuição do vão livre, do vão luz, né? Então, esse tipo de coisa que não pode acontecer. Só que a nossa norma antes não tratava a respeito dessas portas, né? Então, agora ela trata, né? Então, a gente entende da maneira como está ali, né, que a necessidade de divisão das unidades de passagem calculadas, né, em mais de uma folha, que tinha que fazer a divisão da coluna central, então elas não são mais aplicáveis para as portas comuns. Então, se eu tenho lá 5 unidades de passagem, o mínimo é uma saída de emergência, minha distância de caminhamento é atendida, eu quiser fazer um portão, 5 unidades de passagem eu posso fazer, tá? Eu atendo o requisito. Isso não se aplica para a porta corta-fogo, porque justamente, né, a NBR, ela fez ensaios, a porta ela tem uma dimensão diferente, ela tem um peso diferente, então eu preciso ter uma coluna central, eu tenho um limite de largura dessa porta, então tem outras características que se aplicam a elas, mas que não se aplicam para as portas comuns, ok? Então, vamos aqui a um exemplo, né? Então, supondo que foi feito o cálculo e o valor deu 5 unidades de passagem. Então,
Vamos considerar aqui uma situação tranquila, né? Então, uma única porta, né? Já que não precisa mais fazer aquelas divisões todas, né? Então, um vão de largura de 2,75. Considerando que a pessoa, né, não vai inventar muito, digamos que ela coloque uma porta de giro ali, nós vamos, a situação padrão, né? Com a redução de 75 milímetros dos acabamentos e tal, então a minha dimensão final fica em 2,60. Então, eu posso fazer uma porta de 2,60. Eu não preciso dividir em 2 folhas, eu não preciso colocar uma coluna central, né? Então, por exemplo, vamos lá, uma oficina mecânica. O cara faz a própria porta que vão entrar os veículos ali, às vezes tem uma dimensão de 6 metros. Eu não posso obrigar ele, e a nossa norma antes não tinha essa previsão. Aí eu tinha que fazer o quê? Fazer uma portinha do lado que ela nunca era utilizada, né? Então, agora a gente traz aí para a nossa realidade. Então, se eu tiver aquelas características mantidas, que são estabilidade e peso, não dificulta a saída do usuário, a questão da altura mínima, então, tranquilo, né? Então, aqui a gente tem um exemplinho. Eu coloquei isso. Então, aqui a gente tem um exemplinho, por exemplo, né? Porta pivotante. Então, é do pivô até a outra extremidade. Então, eu vou considerar a questão do acabamento de apenas um lado, né? 75 milímetros. A mesma coisa a questão de uma pantográfica, né? Caranguejo, ou que nome quiser dar para esse tipo de abertura horizontal. Então, aí a gente faz a verificação. Essas imagens, elas estão na nossa nova versão ali da NPT 11, correto? Aí, já para as portas corta-fogo, aí nós temos aquelas informações que a gente já tinha na versão anterior, né? A única questão nova, vamos assim dizer, é a questão do dispositivo selecionador de fechamento. Lembra que eu falei lá, a gente viu uma definição no começo da nossa apresentação, né, do dispositivo selecionador de fechamento? Ele é um item lá da própria NBR, que trata sobre porta corta-fogo, desculpe, que é justamente para quando as folhas fecharem, elas não se sobreporem e fecharem da maneira que se espera, correto? E as dimensões mínimas de luz ali, né, com a tolerância de 2 milímetros, que é aquilo que a gente já tem na norma, correto? Dando continuidade, então, daí as portas de acesso principal com comunicação direta ao exterior podem ser dispensadas da exigência da barra antipânico, né? O 5545 trata a respeito da barra antipânico, desde que haja o compromisso do responsável pelo uso, né? Através do termo de responsabilidade das sedes de emergência, né? Só que as portas devem permanecer abertas durante o horário de atendimento ao público, abrindo no sentido de fuga. A única coisa que basicamente que foi reorganizada é um pouco o conteúdo do anexo D, só foi atualizado para aquilo que nós temos hoje, né? As terminologias hoje do antigo projeto de prevenção contra incêndio, para PTPID, para projeto técnico, CLCB, CVCB e etc. Aí aqui é um item novo, olha, para locais com população acima de 200 pessoas, não serão admitidas, né, nas rotas de fuga, portões, grades, portas de enrolar ou correr, né, assemelhados quando, exceto, né, quando forem a última da saída da edificação em comunicação direta com o exterior, utilizada com a finalidade de segurança patrimonial. Se vocês se recordarem, na versão anterior, esse item ele existia, ele só estava escrito de uma maneira um pouco diferente. E uma coisa que vocês, responsáveis técnicos, demandavam lá para o setor de análise era o quê? Tem modelo desse termo? Porque esse não é o mesmo termo do anexo D, né? Porque ele é a porta de segurança patrimonial. E não existia, então, muitas vezes vocês acabavam pegando o anexo D e dando uma reformulada, uma repaginada nele para ter a informação. Então, optou-se, né, por criar um anexo E, que ele está ali no item subsequente, justamente para fornecer um modelo e ele estar disponível aos senhores, daí, né, para poder fazer essa elaboração, né, desse documento. Na sequência, né, então, edificações que utilizem dispositivos para controle de acesso, né, então, portas giratórias, catracas e etc. Então, eu tenho que ter uma outra porta com as dimensões adequadas, né, e as medidas e as exigências do cálculo, ao lado ou nas proximidades, elas não são consideradas.
Aí, este é um item novo também, que é com relação à questão de agências bancárias, né? Então, essa porta, ela já existe, isso já é uma prática, isso já acontece. Só que o que a gente se deparava? Essa porta, normalmente, ela está fechada por uma questão de segurança, só que sempre tem o funcionário da segurança ali próximo, que faz esse controle, né? Então, ele fica responsável por ela. Então, essa porta pode permanecer fechada? Pode, mas tem que estar o segurança ali do lado dela com a chave para abertura no caso de uma situação de emergência, correto? E esta última informação, ela já estava presente na norma, só que ela era uma notinha pequena que ficava lá escondida em uma dos nossos anexos, que é o quê? Para admitir os valores da coluna mais de uma saída lá do anexo B, deve haver uma distância mínima de 10 metros entre as portas de saída de emergência, porque senão não há uma lógica. Qual que é a lógica de eu ter mais uma saída de emergência? É ter lugares diferentes por onde eu possa correr, né? Então, direcionamentos distintos. Então, se essa minha distância entre essas saídas forem tão curtas, a ponto de para eu ir para as duas, eu sigo a mesma direção, então não faz sentido, não tem lógica, né? Eu ter a possibilidade de usar a coluna mais de uma saída, tá? Com relação a rampas, né? Então, o que nós temos, assim, de diferença? Então, o que nós temos, assim, de atualizações? Tanto rampas, quanto escadas, quanto descargas. Tinha algumas informações que, às vezes, elas estavam conflitantes ou assim, deve seguir o disposto no item XYZ 3.4.1, e daí ficava, vocês, né, vai para frente, volta, vai para a folha para frente, volta de novo. Então, uma das coisas que também foi demandado para nós era justamente isso. Tem a possibilidade, mesmo que eu estou repetindo a informação, o pé direito mínimo de 2,5, né, vamos colocar lá para escadas, vamos colocar para rampas, vamos colocar para descargas, beleza? Porque daí não é necessário vocês ficarem tendo que voltar folhas, e vai para frente, vem para trás. Então, tentamos diminuir ao máximo essa necessidade de ficar avançando ou retornando em páginas, né? Então, algumas informações delas foram trazidas ali para todos os itens. Então, nós vamos ver situações semelhantes na questão de rampas, escadas e descargas, tá? Então, por exemplo, ali, a necessidade de seguir os parâmetros da NPT-10, naquilo que for pertinente à saída de emergência, que elas têm que ser livres, desobstruídas de aparelhos, materiais, a questão do pé direito mínimo. Então, vocês vão ver que agora essas informações estão sendo repetidas, né, em todas essas medidas, né, esses dispositivos das saídas de emergência. Portas em rampas somente serão admitidas se estiverem situadas em patamares planos, tá? Com a largura não pode ser inferior à folha da porta. Por que eu digo isso? Já várias e várias vezes, né? Às vezes, por uma questão de segurança, o proprietário acabava colocando lá uma porta numa rampa. Aí você não consegue direito abrir ela. Pode parecer uma coisa absurda, mas são situações que a gente pegava bastante aí em vistorias e fiscalizações. Então, agora, pode ter? Pode, mas tem que estar situado num patamar plano, ok? Outra novidade que nós temos com relação a tanto rampas quanto escadas, né? A caixa da rampa, quando for o caso, né? E caixas de escada, não precisa mais ter o acabamento liso, tá? Só que ele não pode ser abrasivo. Então, eu tenho hoje métodos construtivos ou dispositivos construtivos que eu vou ter ali o acabamento da caixa, ele vai ser um pouco rugoso, mas ele não vai ser abrasivo. Então, essa é a importância, ele não pode ser abrasivo, tá? Mas agora não precisa necessariamente ser liso, tá? Nós temos uma inclusão com relação à questão de rampas secundárias, né? A mesma forma de escadas secundárias, aí a gente trata ali mais para frente um pouquinho. E com relação à declividade da rampa. Então, o que que acontece? A 950, se nós observarmos ela,
eu tenho uma infinidade de outras informações referentes à parte de saída de emergência. Eu tenho piso podotátil, né, para os deficientes visuais no interior da edificação. Eu tenho um sistema de alarme visual para aqueles que têm dificuldade auditiva em todos os pavimentos da edificação. Então, eu tenho outras informações. Eu tenho também, por exemplo, recuo na escada enclausurada. Então, além daquele espaço que eu tenho em antecâmara ou no patamar, lá onde tem a área da escada enclausurada, eu tenho que colocar um espaço a mais para ter o cadeirante para operações de salvamento. Então, assim, esses são alguns exemplos, mas eu tenho muito mais informações no 9050. Então, quando a CTN se reuniu, foi trabalhado essa questão. Nós vamos manter a inclinação da rampa seguindo a 9050 ou a 9077? Se nós vamos seguir a 9050, nós e a população e os responsáveis técnicos, nós estamos preparados para absorver tudo aquilo que eu tenho no 9050, né? Porque seria uma coisa meio ilógica a gente ficar só com a inclinação da rampa. Então, foi feito, assim, durante bastante tempo, muitas discussões a respeito desse assunto e, na oportunidade, a CTN entendeu que nós vamos retornar para aquilo que tinha no 977. Tá? Então, até foi objeto de questionamento quando foi para a consulta pública de uma arquiteta. Ela, poxa, mas por que eu não vou ficar com a inclinação de 8,33? Né? Aí agora, ir para a prefeitura, eu faço o quê? Então, vocês, como responsáveis técnicos, vocês vão ter que fazer a compatibilização entre as normas de todos os órgãos. Né? Então, se no município onde os senhores trabalham, a prefeitura cobra que a inclinação tem que ser 6%, então vamos fazer 6%, porque vai atender a norma do bombeiro também. Né? Se eu tenho, tem que ser 8,33, então vai ser 8,33. Então, vocês vão fazer essa compatibilização. Então, digamos lá que eu tenho as normas da ANP com relação à revenda de gás e para a ANP o muro tem que ter uma altura de 2 metros. Para o corpo de bombeiros tem que ser 1,80. Eu vou colocar o quê? 1,80 ou 2? Eu vou pôr 2, porque senão não vai passa no bombeiro, mas não passa na ANP. Então, essa compatibilização, aí os senhores vão fazer, né? Então, a gente volta àquilo que a gente tinha das versões anteriores. Então, nós temos aí valores variando entre 12,5 e 8,33, se o lance ascendente ou descendente. Então, aí retorna ao status que a gente tinha anteriormente, correto? Então, essas são as principais mudanças aí com relação à questão de rampas. Com relação à questão de escadas, tá? Mesma forma, então, a gente compatibilizou ali algumas informações, né, que a gente tinha em rampas e descargas também para as escadas. Nós temos a inclusão de algumas imagens da orientação técnica 1 de 2017, para contextualizar ali, quando nós estamos fazendo a verificação da largura mínima com a presença de corrimão e guarda-corpo, né, com relação aos valores. Então, tinham muitos desenhos bem interessantes lá dessa orientação técnica, algumas informações elas foram trazidas, então, para a norma, para que os senhores não precisem ter que ficar recorrendo a outros documentos também para complementar ali a elaboração do projeto técnico. Nós temos também uma reformulação com relação ao item, que ele vai falar sobre o lanço mínimo, né, que é a adição de 3 degraus, né, e a exceção. Ele não estava bem apresentado, então o que acontece? O lanço mínimo são 3 degraus, porque eu tenho que ter a condição piso, espelho, ok? Se eu não tenho esta possibilidade e eu não tenho como fazer uma rampa, então eu tenho que comprovar que há uma inviabilidade técnica para eu fazer algo diferente de 3 degraus, tá? Então, isso vai estar escrito lá na norma. E a proibição também de portas em patamares que dividem lanços de escada. Daí você vai ter a imagem lá na norma. Então, você está descendo lá na caixa da escada, espera-se que você chegue até o térreo. Mas a gente já viu situações em que tinham portas no meio desse caminho, travando, né? Isso, normalmente, assim, não tem nada a ver com vocês, responsáveis técnicos, né? Vocês projetam bonitinho, faz execução do edifício, e daí os condôminos vão lá e fazem
coisas mirabolantes, né? Então, foge aí da alçada dos senhores. Então, aí tem um item aí com relação a essa questão e tem a imagem lá que auxilia no entendimento, tá? Acabamento da caixa de escada, como eu comentei com vocês, de rampas, segue o mesmo padrão, então ele não precisa ser liso, mas ele também não pode ter a condição abrasivo. Nós temos, então, a reformulação lá do item que trata sobre as escadas para mezaninos e áreas privativas ou secundárias, né? Com a inclusão de novas informações. Então, o que acontece? O que manda ali é a presença ou não de público nesse ambiente, né? Então, acesso até 10 pessoas, né? Tem todos aqueles outros requisitos. Então, eu tenho algumas condições em que me permite ter uma escada de madeira e outras condições que não me permite ter escada de madeira, tá? Qual que é o principal, né? A chave disso? Presença de público no local. Então, se é só o funcionário, ele é um acesso restrito, ok. São aquelas pessoas que transitam todos os dias na edificação, conhecem ela, conhecem os materiais que tem ali dentro, conhecem a disposição, tudo, né? E outra situação é a presença de pessoas estranhas a esse ambiente, que não conhecem, não sabem como funciona, estão lá de passagem, né? Então, esse é o tipo de pergunta que tem que ser feita, tá? Escadas secundárias também, outra situação que pode ser verificada, né? Então, a escada secundária, lembrando, né, é uma escada não destinada à saída de emergência, mas que eventualmente pode funcionar como tal. Então, o que acontece? Faça a seguinte pergunta: tire aquela escada da sua edificação. Eu continuo atendendo a distância máxima de caminhamento? Eu continuo atendendo a quantidade de unidades de passagem? Eu continuo atendendo a quantidade de escadas que deveria ter, né? Se você faz todas essas perguntas e você chega no sim, então a probabilidade é de que aquela outra escada ela é uma escada secundária. Então, daí, essa escada secundária ela vai ter algumas particularidades com relação à questão de largura, né, que não necessariamente vai ter 1,20, a possibilidade, dependendo ali da ocasião, de ter corrimão em apenas um dos lados, né? Então, tem uma série ali de questões ali que podem ser observadas, mas eu preciso realmente me atentar para ver se ela é uma escada secundária ou não. Com relação à questão de guardas e corrimãos, né? Então, aí entra aquela definição, né, que eu passei aos senhores de bomba de escada. Então, o que acontece? Se eu estou na escada e eu olho a lateral e eu vejo o chão, né, então, significa que eu tenho um vazio. Então, eu não posso fazer a redução do meu guarda-corpo, tá? Então, o que acontece? O meu guarda-corpo, ele tem que ser, no mínimo, 1,5. Se a minha bomba da escada, esse meu vazio, ele for menos do que 15, né, centímetros, então eu posso fazer a redução, né, para 92. E daí ele pode ser utilizado como corrimão. Caso contrário, eu tenho que seguir o mínimo de 1,5, tá? Então, aqui eu tenho um exemplo de uma imagem, né, de uma bomba de escada com um afastamento maior do que 15 centímetros. Então, essa é a pergunta que os senhores têm que fazer na hora que vocês estão projetando. Eu tenho este vazio do lado, então o meu guarda-corpo ele tem que ser no mínimo 1,5, correto? Nós temos ali uma separação do contexto, né, na sequência, que engloba a questão de acessos a maquinários e equipamentos, né? Essa nota que tem aqui embaixo, né, este item não se aplica para escadas e saídas não emergenciais para as ocupações dos grupos I, J e divisão M5, ela já estava na norma, tá, pessoal? Só que ela fazia parte da linha C e ficava um pouco perdida ali. Então, ela foi separada ali, essa nota, e não haviam informações a respeito de como seriam essas escadas e saídas não emergenciais, né? Então, aí foi criado um item, ele leva em consideração principalmente a NR 12, é 12, né, que trata sobre segurança do trabalho. Isso. Então, ela vai ter informações que elas advêm de lá, né? Então, porque o que acontece? Naquelas plantas industriais, né, lembra que eu comentei lá a respeito daquelas máquinas, os equipamentos que são grandes, eventualmente eu preciso de um acesso a eles para fazer manutenção. Ela não é uma saída de emergência. A finalidade dela é o quê? Limpeza, né, manutenção, utilização desse maquinário e equipamento.
Então, eu vou ter só alguns requisitos básicos, são aqueles constantes na NR, tá? E a outra situação, né, parece óbvio, mas a gente não tinha essa informação na norma antes, o guarda-corpo tem que ser incombustível. Na versão anterior era só o corrimão, né? Então, ficava ali uma coisa até um pouco estranha. Então, isso aí foi ajustado. E aí nós temos mais algumas imagens. A imagem de cima, aqui na esquerda, ela só foi feita a correção, né? Antes ela estava ali com espaçamento, se eu não me engano, acho que era os balaústres ali era 11, né? Então foi feito ajuste para 15, para ficar em conformidade com a norma. Inclusão, aquela imagem à direita ali é uma das que nós temos da orientação técnica, só como um exemplo. E mais uma informação ali a respeito de corrimão, tá? Aí nós temos ali só uma correçãozinha pequena ali que fala sobre aquelas escadas externas de caráter monumental, né? Para dar o devido conceito para ela, então o que que acontece? Essas escadas, né? Que elas têm um caráter mais estético do que efetivamente serem utilizadas por grandes públicos, elas não necessitam ter, né? Corrimãos intermediários, somente nas extremidades, tá? Com relação à situação de elevadores de emergência, então, nós não tivemos alterações significativas, né? Somente lá no comecinho que eu comentei com os senhores, né? A inclusão lá no início da norma como um componente de saída de emergência, né? Que antes ele não estava. Com relação à questão de áreas de refúgio, nós tínhamos uma pequena incompatibilidade na norma, né? Com relação à questão da altura, né? Para o H3, então ali foi feito o ajuste, e algumas correçõezinhas que a gente estava trocando, né, a palavra ocupação por divisão, que é a terminologia correta, tá? Para a parte de locais de reunião de público, nós não tivemos alterações aqui neste item, mas eu trouxe eles para lembrá-los, porque em vistorias e fiscalizações, principalmente, né, de casas noturnas, existem muitas pendências relacionadas a esses 3 quesitos, né? Então, é sempre bom relembrar, né? Que é o quê? Para as boates, então, eu preciso ter um material educativo que é passado antes, informando sobre os procedimentos de segurança, onde estão as rotas de saída, tá? Isso é uma coisa que falha. Obviamente, isso é uma responsabilidade do contribuinte, né? Colocar lá para passar, né? Mas esse material tem que ser elaborado. Ainda tem a questão da sinalização complementar, né, da lotação máxima admitida no recinto, que é a placa M2, né, esse é até mais comum, né, não temos tantos problemas. O problema maior está no 5.14.2, né? Então, acima de 500 pessoas, eu tenho que ter um painel que indique a quantidade de público atualmente, tá? Então, isso é algo que em fiscalizações normalmente entra como pendência, então é importante sempre dar uma reforçada, tá? Com relação a edificações existentes e antigas, então elas vão seguir a NPT 2, tá? Então, o que que acontece? Constatado o grau de antiguidade ou de existência, tipo 1, tipo 2, a gente vai seguir a norma que era vigente à época. Então, pode ser tanto a versão de vigência da 11, que estava em vigor, pode ser até o Código de Prevenção contra Incêndio antigo, né? A 967, a NB 208, conforme for o caso, tá? Então, se há uma edificação existente, eu não preciso seguir a normativa, eu vou seguir a norma que era a época, tá? Com relação aos anexos, nós já estamos nos encaminhando para o final aí. Com relação aos anexos, então, o que nós temos, assim, de modificações, né? De criação, é a tabela 2A, que é justamente as distâncias máximas a serem percorridas com aquela aplicação da redução, e o anexo E, que é o termo de responsabilidade, que era algo que não tinha e foi criado. O restante, daí nós temos algumas revisões, né, dentro desses anexos. Então, quais são os principais? Lá no dimensionamento das sedes de emergência, então, as principais alterações que nós temos é as referências das notas direto no corpo da tabela, que antes não tinha, a gente ia ficar meio que adivinhando aonde que para o que aquela nota servia. Então, agora ela está explicando ali certinho. A nota C, que vai falar sobre áreas de lazer de edificações residenciais, né? Então, a população é calculada em função do uso a que se destina. Então, a minha churrasqueira, um local para refeição, eu tenho uma quadra esportiva, eu vou ter um salão de festas, então, ele vai atender a essas divisões, tá?
Porque o que acontece? Eu não posso, no edifício residencial, a área de estacionamento são pessoas por vagas de veículo. Eu não posso fazer pessoas por dormitório. Da mesma forma que na área de festa são pessoas por metro quadrado, não vão ser pessoas por dormitório. Então, eu tenho que ter esta coerência, né? Nós temos a exclusão da antiga nota F, que o entendimento ali já foi absorvido, né? A reformulação do texto da nota M, que vai falar sobre layout de assento fixo. Então, agora, não precisa necessariamente ser fixo. Eu posso utilizar layout. Em algumas particularidades, obviamente, né? Que acho que no F6 ali ela não entra. Mas eu vou ter que ter isso bem detalhado no projeto, tá? Nas distâncias máximas a serem percorridas, mesma situação, então, as notinhas, elas estão sendo referenciadas lá no corpo da tabela, temos valores ali para indústria e depósitos ali de baixíssima carga de incêndio, antes não tinham, eram valores que não tinham, mas eventualmente para uma situação de comissão técnica, isso pode vir a ser necessário, né? A tabela 2A, né, com os valores mensurados. Outra situação é a possibilidade do deslocamento entre veículos, né, ser considerado na distância máxima a percorrer, que antigamente eu tinha que contornar onde tinha a vaga do veículo, agora eu posso fazer isso em linha reta ou passando entre os veículos, e a questão da coluna mais de uma saída, né, que eu tenho que respeitar um afastamento mínimo ali de 10 metros entre estas saídas, senão não tem por que utilizar aquela coluna, tá? Nos tipos de escadas de emergência por divisão, então, as referências também, né? E inclusão do corpo, de notas da tabela lá, das notinhas no corpo da tabela. Basicamente, isso é o principal. O anexo D, então, só reformulação do texto, trazendo para o que hoje nós temos aí na nossa legislação, e o anexo E, que foi criado, e finalizando, e isso é uma coisa importante, e eu vejo assim que é pouco explorado e pouco utilizado. Então, nunca a norma vai conseguir abarcar 100% de todas as situações. Eventualmente, pode acontecer alguma situação de conflito, pode ter alguma situação de omissão da informação. Então, o que acontece? Em primeira situação, resolver em primeira instância. Então, o senhor responsável técnico tem ao seu dispor tanto o analista do projeto, lá o bombeiro, quanto o chefe do setor. Ele é esse primeiro recurso dos senhores. Então, na impossibilidade de conseguir resolver com a primeira instância, nós temos mais 2 instâncias administrativas, que são a segunda a nível do grupamento ou subgrupamento, né, um colegiado ali com 3 oficiais, e a nível do comando regional. Então, o que acontece? Qual que é a atribuição da comissão técnica? Que é um recurso que pode ser utilizado pelos senhores, né? Então, algumas que eu marquei aqui como importante, então, ó, analisar, compete à comissão técnica, analisar casos conflitantes com o código, né? Assessorando o comandante na decisão e apresentar alternativas para casos não contemplados no código. Não necessariamente que precise apresentar alternativa. Os senhores podem apresentar essa alternativa, mas o que eu preciso assim, deixar claro? Precisa haver uma inviabilidade técnica comprovada. Então, às vezes, eu tenho aquelas edificações antigas ou existentes que, infelizmente, a parte passiva ela está construída. A caixa da escada está ali, né? Então, tem horas que realmente eu tenho uma inviabilidade técnica comprovada. Então, assim, uma medida preventiva não substitui a outra, mas o que em contrapartida eu posso apresentar para mitigar aquele problema que eu tenho? Então, eu vejo, assim, que é pouco explorado isso, e normalmente acaba o próprio Corpo de Bombeiros informando, olha, existe esta possibilidade da comissão técnica, por que você não faz a utilização desse recurso, né? E daí, muitas vezes, os pedidos, às vezes, vêm mal embasados, mal formulados, faltando informação, né? Então, assim, o analista, o chefe do setor, ele está lá para auxiliar os senhores também. Então, às vezes, ali, eu vou fazer uma proposta. O chefe da seção, ele sabe a respeito do meu problema. Então, leve o seu pedido, peça para ele ler. Tenente,
O senhor consegue entender aquilo que eu estou dizendo? Ah, sim, tá bom. Ou não, não ficou claro. Talvez devesse melhorar nesse aspecto, né? Então, para vocês conseguirem apresentar um documento com mais conteúdo, né? Apresentar, muitas vezes, mais de uma proposta, mais de uma alternativa, isso também é interessante, né? Porque vocês são os responsáveis técnicos, vocês detêm o conhecimento, então vocês fazem essa proposição. Então, ela estando coerente, né? Então, eu não consigo atender determinado item da norma, vamos dar uma melhorada naquela deficiência que eu tenho com outras situações. Então, esse é um recurso que existe, está previsto. Então, assim, a NPT 11 nunca mais vai passar por uma revisão? Obviamente que vai. Não sabemos quando, né? Mas, assim, em situações omissas, né? E isso vale não apenas para 11, mas para todas as nossas normas, né? Então, a comissão técnica ali é um recurso que pode ser utilizado. A princípio, o que eu tinha a passar para os senhores é isso por hoje. Já estourei um bocado do prazo, mas fico aí à disposição agora para dúvidas que os senhores tenham. Se caso não der tempo de sanar todas, deixo o meu contato também para poder respondê-los e deixo um convite aos senhores para que, no transcorrer do ano, tendo dificuldades, tendo dúvidas, tendo sugestões, lendo a norma e vendo que, às vezes, determinado item ainda não ficou claro o suficiente, ou que vocês tenham alguma proposta, né, interessante para discutir, que encaminhem para o Corpo de Bombeiros, né, porque nós também apreciamos a oportunidade de dialogar com vocês, porque vocês trabalham com a norma também. Então, às vezes, o que para nós está claro, talvez para o profissional não esteja. Então, por que não trabalharmos de uma maneira a deixar mais claro, né? Então, acho que esse é o objetivo de toda a norma, né? Então, tá certo. Muito obrigada, pessoal. Boa noite, pessoal. Obrigado pela presença aqui, né? E toda essa atenção a esse tema importante. Queria agradecer também a Capitã Tassi sobre são informações muito, quer dizer, a NPT 11 ela já é vasta e tem bastante mudança, então acho que agradeço também essa apresentação. Eu queria até agradecer também quem está online ali, que ficou firme. Eu estava observando a quantidade de pessoas, sempre uma média de 80 pessoas participando, então agradecer essas pessoas também que estavam aí, né, online também assistindo. Queria, assim, acho que até tem alguns pares que eu até mandei essa participação desse convite para participar desse evento, dessa palestra, que muitos são associados e muitos não são associados. Gostaria de fazer realmente o convite a quem não é associado também a procurar o IEP para entender essa questão das vantagens de serem associados, de poder participar de muitos eventos também exclusivos e eventos técnicos, né, que agregam muito a todas as profissões que o IEP cerca, então todas as engenharias e agronomias e arquiteturas, para próximos eventos, né? E queria agradecer mais uma vez a Capitã Tassi por isso e todos que participaram do evento também. Até assim, online vieram 3 perguntas ou considerações que eu acho que até não vale a pena a gente estender. Eu me comprometo a te apresentar e acho que responder depois pessoalmente essas pessoas, e acho que até... Perfeito, pode ser. Né, Val? Tranquilo. A gente distribui também essa resposta com todo mundo que participou. Eu não sei se alguém aqui tem alguma pergunta, algum comentário a fazer. Eu vou fazer aqui. Boa noite, Capitã Tassi, Rafaela Tassi. Parabéns pela sua apresentação, pelo seu conhecimento. O tema está muito bem detalhado. E a minha preocupação sempre, eu sou aqui do IEP também, Ricardo Vidinich, engenheiro, e a preocupação sempre quando se faz a norma é não ter dúvidas, porque as dúvidas sempre dão interpretações diferentes. E me chamou muito a atenção quando a senhora falou da rampa, de que ela não pode ter
rugosidades, ou ela não pode ser A muito... caixa da rampa. A parede. Isso, quando ela... isso. Aham. E aí, o que é essa rugosidade? Quanto que é essa rugosidade? Ah, Então, sim. essa que é a grande dúvida. Aham. Surgem interpretações. Então, por exemplo, aquela parede ali pode ser rugosa, dependendo da Uhum. situação. Sim. Estou falando da parte até de partes que são paredes feitas de feltro, por exemplo. Aham. A Ele é norma, eu rugoso. até não trouxe o item específico, né? Aqui eu só comentei sobre, mas o item ele vai explicar, né? Que eu não posso enganchar peças de roupa, ou que eu não posso enganchar partes do corpo, e que eu não posso ter lesões após o contato. Então, a norma ela vai deixar claro, só, infelizmente, devido à organização do horário e quantidade de slides, acabei subtraindo ali o item, né, o texto do item, mas ele vai trazer essa informação, sim. Uhum. Tá, mas aí essa que é a grande dúvida. Como é que eu tiro essa dúvida? Qual é o material que não causa lesão? Não, vai ser o acabamento que ele vai ser feito. Eu posso Isso. fazer ele posso fazer ele um concreto, Textura. uma textura, né? Só que eu tenho que dar uma alisada nela para que, se eu passar a mão, né? Após o contato, eu não ter uma lesão. Isso. Né? Não Então, vai ter um fiscal, um bombeiro que vai passar a mão lá? na lesão? vistoria, sim, ele vai É? passar a mão. Eu não posso ter um ferimento abrasivo na minha mão. Se eu tiver um ferimento abrasivo na minha mão, eu não atendo. Assim que ele vai fazer o ensaio. Ela é bem assim, subjetiva isso. Bem subjetivo. Então, esse é o grande detalhe, capitão. Uhum. Não podemos deixar uma norma subjetiva. Então, o máximo possível, eu vi lá do que a senhora explicou, centenas de ipsis extremamente claros, Uhum. mas esse eu já fiquei preocupado. Né? Complementando com a leitura do item em si, vai Tá bom. ficar bem mais claro. Uhum. Ok, obrigado. Mais alguém? Ali. Ali a respeito da apresentação, por exemplo, se eu tenho um restaurante e ele só funciona como restaurante, aí eu tenho mobiliário, as mesas e tal, eu vou subtrair. Então, ele não precisa mais estar, por exemplo, esse mobiliário, essas mesas não precisam mais estar fixadas no piso para que eu possa subtrair. No memorial simplificado, porque no projeto é um pouco mais simples, a gente tem um layout apresentado ali, mas no memorial simplificado, eu calculo essa área, apresento esse cálculo ali e vai ser aceito? A respeito Isso. do memorial que eu queria tirar No essa memorial dúvida. simplificado, se a senhora observar, ele vai estar mais por final, só que ele foi enxugado o anexo. Então, ele tem um campo para serem apresentados os cálculos do dimensionamento das saídas de emergência. Então, nada impede que a senhora aumente a quantidade de folha, né, para uma a mais, para complementar de uma maneira que a informação fique organizada. Nada impede também que a senhora coloque um croquis para auxiliar o seu cliente, né? Ele não vai passar por análise do bombeiro, o croquis, obviamente, mas ele vai servir para o seu cliente. Então, desde que esteja bem dimensionado a informação lá no campo específico, tá tranquilo. Ah, entendi. Então dá para apresentar no memorial Sim, simplificado mesmo esse cálculo aham, direitinho ele tem ali. um campo, ele tem o Uhum. campo, ele vai estar no final ali da primeira folha. Tá, perfeito. Obrigada. Sim, sim. Até eu acabei de perguntar para ela, a apresentação dela também vai estar disponível, que tem, acho que não tem tudo, mas também acho que serve também como referência para nós, né, observarmos tudo que foi atualizado, né. Mas alguém, se não tiver, eu até ia fazer comentários que a gente recebeu aqui, mas Posso abrir? pode, claro. Não, são 3 duvidazinhas assim, que eu tenho. Né? A primeira, quando a gente tem divergência com a 977, por exemplo, né? Sei lá, acho que elevador, a 977 é mais restritiva que a NTP. NPT, desculpa. Em teoria, eu deveria atender a 9077, né? Tipo, Não, segue a NPT 11. Porque o que acontece? Naquilo que a norma for omissa, que eu não tiver informação, existe o recurso da comissão técnica onde eu posso propor a utilização de alguma norma que contém essa informação. Mas, se eu tenho a informação
Na norma de procedimento técnico, eu vou seguir a norma de procedimento técnico, porque a NPT tem força de lei, ela é lei. Até eu pergunto isso porque a gente já teve uma orientação de advogado que pela Código do Consumidor e tal, a gente tem que seguir as normas, assim, né? Então a gente sempre fica com um pouco essa dúvida se a gente não vai ter problema. Não, é porque o que acontece? A NBR, assim, tratando aqui a respeito da parte de prevenção contra incêndio, ela não é uma lei, ela vai ter, vamos dizer assim, como se fosse um status, entre aspas, assim, quando a norma do bombeiro citar que eu tenho que usar ela. Então, por exemplo, elevadores de emergência, ele vai ter uma informação lá que ele diz que naquilo que a norma for omissa, siga a NBR-X. Então, nesse caso, você usa a NBR. Senão, eu vou usar a NPT, porque a NPT, ela é lei, né? Não, beleza. Daí a outra questão só, você comentou ali que quando o distanciamento for maior do que 10 metros, então a gente tem que considerar... Entre as saídas, né? Se eu tenho assim... da unidade. da unidade autônoma. Isso vale também para habitação? Porque não estava sendo cobrado isso para habitação, né, até então. Não, a norma, ela fala, né, a unidade autônoma. Não, mas um prédio, um apartamento, por exemplo. A minha dúvida é com apartamento, assim, né? Um apartamento tem um caminhamento maior do que 10 metros. Eu tenho que fazer, então, todo o caminhamento. Se tem mais que 10 metros internamente, eu tenho que contar internamente. Ah, tá, porque isso aí não estava sendo cobrado, assim, mas tudo bem, então teria que considerar isso. Os casos que acontece isso são quando tem mezanino, por exemplo, o apartamento Garden que tem o mezanino, a contagem ela é dessa saída, acaba dando Isso. mais de 10 metros. Mas até apartamentos grandes, né? Muitas vezes vai ter um caminhamento maior que 10 metros também, né? E daí só a última, outra dúvida que eu sempre tenho, que é com relação ao vão da porta. Você comentou do vão luz de 80 e uma hora você falou da folha de 80 também, né? Eu sei que tem folhas que são de 82, mas tem folhas que de fato são de 80. E o vão luz fica um pouquinho menor. Então, a norma, ela me permite, por conta dos acabamentos que eu tenho, que o meu vão luz e o meu vão útil tem uma diminuição de 75 milímetros em cada face. Isso me mesmo para permite. porta de 80, que daí vai dar uma porta de 65, né, em tese, né? Tipo... Então, se esses meus acabamentos forem superiores a 75, aí eu tenho que aumentar, eu tenho que pegar uma porta maior. É porque depende do acabamento essas dela. restriçõezinhas ali não teria problema, assim, então, né? Não, se ela ainda atender os 75 milímetros... Tá, beleza, obrigado. Mais alguém aqui? Kenny. Boa noite. Eu tenho 3 dúvidas. Primeiro, com relação à exclusão das áreas, ela é exclusivamente para o cálculo da população. Eu não posso aplicar esse mesmo critério na hora que eu estou cadastrando no Previfogo, por exemplo, área construída e área de análise. Não, aí entra a área total. Tá, Uhum. ok. E também não, para os sistemas de segurança, também isso só vai valer aquilo que já estava consolidado na NPT. Isso, porque o que acontece? Aqui nós estamos falando sobre especificamente o cálculo da população. Isso, okay. do cálculo da população, exato. Tá. Na questão nas distâncias, eu percebi que houve uma certa diminuição, né, da distância máxima a ser percorrida. Não, só naquela tabela 2A, que é quando eu não tenho layout, eu tenho uma redução de 30%. De 30%. Isso, daí o que nós fizemos? Nós fizemos uma tabela com essa redução para facilitar, para que vocês não precisem ter que ficar calculando e tal. Tá, okay. Mas o restante dos outros valores que tinham, eles permanecem. Tá, porque a dúvida era processos que estão em andamento. Não, aqui não temos alteração de nada. A gente só colocou uma situação para facilitar a vida de vocês. Tá. E ainda não ficou claro para mim a questão dos 3 degraus, porque a 9077 ela falava que não poderia ter lanços com menos de 3 degraus entre patamares. A regra é não ter menos de 3 degraus. Ok, daí a NPT 11 antiga, vamos dizer assim, ela permitia desde que eu sinalizasse. Isso, então, eu ainda continuo permitindo desde que sinalize, só que eu tenho que ser comprovado que há uma inviabilidade técnica. Não é em qualquer momento, porque a norma antes ela já falava isso, né? Que quando não dá ali, eu vou fazer, mas assim, eu não posso fazer a bel prazer. É que a inviabilidade técnica também nos sugere uma subjetividade, né? Então, justamente porque assim... O que eu vou alegar
pode não ser o que o analista... E por isso que Entenda. realmente tem que ser comprovado, senão daqui a pouco a gente tem aquelas escadas de patamares. Já viu? Esteticamente é bonito, mas para fins de saída de emergência, o olho humano não consegue perceber bem e a pessoa cai. Tá. Né? Ela não tem essa percepção. Então, assim, ainda há possibilidade? Há possibilidade. Mas eu preciso que você, como responsável técnico, diga para mim, bombeiro, que eu não tenho realmente condição de colocar aqui 3 degraus. Só preciso que realmente comprove. Ok. Ainda nessa linha, só para concluir minhas dúvidas. Numa escada em U, por exemplo, onde eu tenho um patamar reto, eu posso particionar esse patamar que pegava o comprimento dos dois lances e colocar um degrau no meio? Não compreendi direito, mas Eu, assim, eu, eu, as subo, eu escadas... subo o lance e chego no patamar. Em vez de ficar um retângulo, esse olhando sempre com 2 quadrados no patamar. Assim, tá? Se eu Não me chega a ser recordo, um leque. até onde eu me recordo, eu acredito que não. Eu teria que dar uma olhadinha e depois retornar para ti. Mas assim, o que que acontece? Aí a gente vai ter essas informações lá que vão ser aquelas escadas, tipo, a caixa de escada de saída de emergência tem uma restrição muito grande com relação à questão dos lanços curvos. Então, esse aí teria que dar uma olhadinha com calma. Ok. Obrigado. Acho que é isso, gente. Podemos terminar, então. Até assim, eu vou comentar aqui, senão as pessoas vão ficar meio chateadas. O Rodrigo Wuderlich, isso. Ele só sugeriu, eu não sei se existe essa conversa, com essa possibilidade, porque existia a possibilidade de análise arquitetônica anterior ele fala que tinha e agora não tem mais. Ah, sim, isso. Antigamente... E acontece que quando você vai para uma aprovação, ela já está muito engessado em relação à aprovação de Sim, sim. prefeitura. Eu lembro justamente porque em 2008, lá eu era chefe do setor de prevenção em Foz do Iguaçu e eu analisava muitos projetos arquitetônicos. Então, obviamente, a gente já resolvia muitos problemas dessa parte passiva da edificação lá. E agora não, mas assim, a norma, ela não traz como obrigatória, mas, salvo engano, tem algum, só que aí não vai estar na 11. Eu acredito que possa estar na NP, eu teria que dar uma pesquisadinha, mas nós temos em algum lugar na nossa norma que diz que o arquitetônico, se a pessoa quiser, ela pode passar por análise, vista mas prévia. não é mais obrigatório como era antigamente. Tá. Uma última pergunta, até o Leandro da Senge aqui, ele faz só uma sugestão, mas acho que é da NPT 2 ou 3, que é de grandes Perdão. eventos. Não, A 12, a 12. de grandes eventos, mas que é uma consideração que acho que não procede para agora, assim. Aham. E a Renata Dalmolin, ela pergunta, quando a norma cita 2 saídas na distância máxima, o que isso quer dizer? Que eu preciso ter 2 portas na edificação ou a distância deve ser atendida por duas portas? Não, não sei se é com relação a isso, né? Lá nas distâncias máximas a percorrer, eu tenho uma coluna mais de uma saída, né? Então, não basta eu ter esses 2 acessos, eu tenho que ter um espaçamento entre eles de pelo menos 10 metros para que possa ser considerado, justamente para eu ter mais de uma possibilidade de escolha para conseguir sair. Seriam essas as perguntas também. Bom, gente, então agradeço a presença de todos, agradeço a presença da capitã Tássia. Eu vou só entregar aqui um certificado para ela de participação. Obrigado, então, boa noite a todos aí. Até mais.